Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre matemática interessante e física. Neste vídeo vamos ver um problema relacionado com um objeto que se movimenta de uma forma um pouco estranha, diferente daquilo que nós estamos habituados. Então, esse tal corpo desloca-se da seguinte maneira. Ele desloca-se retilineamente e, se considerarmos x a distância em metros do corpo até ao ponto de início, e aqui o ponto de início, digamos que é o ponto a partir do qual nós vamos começar a estudar o movimento do corpo, ok? Sabendo que esta distância é em metros, distância x, sabe-se que a velocidade do corpo é dada por esta fórmula. Velocidade, na posição x, é seno x mais cosseno x, em metros por segundo. Porquê é que eu digo que este movimento é estranho? Porque normalmente a velocidade depende do instante no tempo em que o objeto está. Mas aqui não. A velocidade deste objeto depende da posição em que ele está. É diferente. Ok, então, e o que é suposto a gente deslindar? Tem 4 perguntas. Primeiro, a que velocidade arrancou o objeto? Mais uma vez, aqui, quando eu digo arrancou, estou a considerar o momento em que nós começámos a estudar o fenómeno, está bem? Portanto, a que velocidade é que ele arrancou, que distância percorreu até atingir a sua velocidade máxima, quanto tempo é que demorou para atingir essa velocidade, e aqui a gente vai poder usar métodos numéricos, ou seja, provavelmente vamos ter que usar integrais, e eu não vou calcular o integral à mão. O objetivo do vídeo não é ensinar vocês a fazer integrais, portanto podemos usar as ferramentas online, ou quem sabe programar bem também pode calcular o integral, fazer um programa e calcular o integral numericamente. Quarta pergunta, quanto tempo é que o corpo demorou até parar? Então a primeira pergunta é muito simples, a que velocidade arrancou o objeto? Só temos que substituir na expressão da velocidade a posição zero. Portanto, nós começámos a estudar o objeto na posição zero, portanto lembrem-se, x é a distância que o objeto está do momento de arranque, e a velocidade na posição zero é seno zero mais cosseno zero é 1 metro por segundo. Primeira pergunta está respondida. A segunda pergunta já é mais complicada. Que distância é que ele percorreu até atingir a velocidade máxima? Como a velocidade é dada por uma soma de um seno com um cosseno, nós intuitivamente deve ser nos 45 graus. Porquê? Porque quando o x é zero, nós vamos aqui ao círculo trigonométrico e a velocidade vai ser 1 metro por segundo. Aliás, já calculámos, né? Foi a velocidade no arranque. E quando a distância for π sobre 2, a velocidade volta a ser 1 metro por segundo. O seno é 0, mas o cosseno é 1. Mas aqui, a 45 graus, tanto o seno como o cosseno valem raiz de 2 sobre 2. E são ambos positivos neste primeiro quadrante. Portanto, deve ser aqui nos 45 graus. Mas isto é apenas uma intuição. Nós vamos ter que chegar lá analiticamente. Como é que se calculam máximos e mínimos de funções, analiticamente? Usando derivadas. O que nós vamos fazer é achar a derivada da velocidade em ordem à posição, em ordem ao x. Não é em ordem ao tempo. É em ordem à variável independente. E depois vamos igualá-la a zero. E vamos encontrar os extremos. Porquê? Como é que isto funciona? É simples. A derivada mede a taxa de variação da função. Mede como é que ela está a crescer. Se nós igualarmos a derivada a zero, as soluções, se existirem, dessa igualdade, vão mostrar os sítios onde a função não está a crescer. Não está nem a aumentar, nem a diminuir. Portanto, ou a função é constante, ou a função não, está no máximo ou no mínimo. Vamos então derivar a velocidade em ordem a x, é fácil, é cosseno de x menos seno de x, e agora quando nós igualamos a zero obtemos isto, cosseno de x igual a seno de x, já estão a ver que isto aqui de certeza que vai remeter para os tais 45 graus, não é? É onde ambos os valores medem raiz de 2 sobre 2. Uma maneira fácil de resolver isto é dividir tudo por cosseno de x, e ficamos com tangente de x igual a 1, aplicando o arco tangente aos dois lados da equação,
concluímos que, de facto, existem máximos ou mínimos nos ângulos π sobre 4 mais kπ, ou seja, π sobre 4 são 45 graus, mais meia volta, ou menos meia volta, ou mais múltiplos disso, ou menos múltiplos disso, vamos ter máximos ou mínimos. Agora, será que é um máximo ou será que é um mínimo? Voltando aqui ao círculo trigonométrico, é fácil de ver que é um máximo, não é? Porque, como nós já vimos aqui no zero, a velocidade vale 1 e depois em π sobre 2 vale 1 outra vez. Portanto, provavelmente, aqui vai valer raiz de 2, porque é 2 raiz de 2 sobre 2. Portanto, provavelmente ela sobe, acelera até aqui aos 45 graus e depois desacelera quando vai para ali. Mas nós vamos calcular isto analiticamente. Como? Usando a segunda derivada. É outro truque. O que é que mede a segunda derivada? O sinal da segunda derivada diz-nos se o gráfico da função, a concavidade do gráfico, se existir concavidade, se está virada para cima ou se está virada para baixo. Portanto, uma segunda derivada positiva significa que a concavidade está virada para cima e negativa significa que está virada para baixo. Ora, a segunda derivada também é muito fácil de calcular e depois quando nós substituímos o valor x igual a π sobre 4 na segunda derivada, obtemos menos raiz de 2, ou seja, a concavidade é virada para baixo, significa que estamos perante um máximo da função. Portanto, o objeto atingiu a sua velocidade máxima na posição x igual a π sobre 4 metros. São mais ou menos 78 centímetros e meio. Pergunta 3. Quanto tempo é que ele demorou para chegar a essa velocidade? Então, o que é que nós sabemos? Sabemos que a velocidade é dada pela posição e é seno de x mais cosseno de x. Mas o que é a velocidade? A velocidade é a taxa de variação no tempo da posição do objeto. Ou seja, é dx sobre dt. Se nós reorganizarmos isto e passarmos tudo o que tem x para um lado e o dt para o outro, obtemos esta igualdade que está aqui. E depois podemos integrar. Integral de dt igual a integral de dx sobre seno de x mais cosseno de x. Aqui, integral de dt é função de t, função de x, t de x, ou seja, é o tempo que o corpo demorou para percorrer uma determinada distância x, que vai ser igual a este integral. E é por causa deste integral que o enunciado diz que podemos usar métodos numéricos. Este integral dá para calcular à mão, mas é muito complicado. Você tem que fazer substituições e não sei o que mais. Não há pachorra. Então, uma pessoa vai a uma calculadora online e põe lá o integral e ele calcula. Portanto, a primitiva desta expressão que está aqui é este lindo comboio que nós temos. Só temos é que agora substituir o x pela distância que nós calculámos lá atrás, que foi π sobre 4, para descobrir quanto tempo é que o corpo demorou a chegar lá. Quando nós substituímos, fazemos t de π sobre 4, obtemos 62 centésimos de segundo. Não chega a um segundo. Faz sentido porque se o corpo arranca a 1 metro por segundo e ainda por cima está a acelerar, e se a distância são 78 centímetros, faz todo o sentido que demore menos que um segundo a chegar lá. Ok, então a terceira resposta está respondida também. A quarta resposta, tem rasteira. Diz aqui, quanto tempo é que o objeto demorou até parar? Vamos lá ver. Vamos fazer mais ou menos como ainda há bocadinho, para descobrir qual foi o sítio onde ele parou e vamos chegar à conclusão que ele parou na posição x igual a 3π sobre 4. São exatamente os mesmos cálculos, mas em vez de calcularmos um máximo, vamos calcular um zero da função. Portanto, o corpo vai parar na posição x igual a 3π sobre 4 metros. São mais ou menos 2,35 m. Será que vai? Vamos ver. Agora temos que ir àquele integral e substituir 3π sobre 4 lá, não é? Estão preparados para o resultado? O resultado é infinito. Porquê? Porque o integral diverge. E isto tem uma explicação muito simples. Isto é super interessante. O tempo para chegar
ao ponto onde o corpo para, é infinito. Porquê? Porque, à medida que o corpo se aproxima da posição em que a velocidade é zero, a sua velocidade está a diminuir. Portanto, ele vai demorar mais para percorrer o próximo bocadinho. Mas quando ele anda para a frente mais aquele bocadinho, a sua velocidade ainda diminui mais. E vai. Quanto mais perto ele está do ponto de imobilização, mais lentamente ele se move. Então, na realidade, o corpo nunca atinge a posição em que está imobilizado. No limite matemático, sim, mas na prática ele nunca se chega a imobilizar e por isso é que o tempo é infinito. É também por causa deste motivo que nós consideramos que no instante zero o corpo estava a 1 metro por segundo, quando ele arranca. Porquê? Porque se o corpo estivesse numa posição em que estivesse parado, ele nunca começaria a andar. Porque, pensem, a velocidade naquele sítio, naquela posição é zero. Ele, para ganhar velocidade, precisava de passar para um bocadinho mais à frente, não é? Mas como ele não tem velocidade, ele não consegue chegar ao ponto mais à frente, então continua parado. Ele nunca se mexeria. É por isso que o problema começa com o corpo a deslocar-se a 1 metro por segundo. O que é que nós poderíamos fazer aqui? Portanto, este é o motivo matemático pelo qual não se consegue calcular o integral. No ponto 3π sobre 4, este denominador aqui da função integrando anula-se. O que nós poderíamos fazer seria, podemos calcular o tempo para distâncias muito próximas do ponto de imobilização. Por exemplo, se nós quiséssemos calcular quanto tempo é que ele demorou para chegar a 1 milímetro do ponto de imobilização, era só subtrair aqui 1 milésimo ao valor 3π sobre 4, corresponde a 1 milímetro, e aqui o integral diz-nos que ele demoraria aproximadamente 6 segundos a chegar a este valor. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem atentos a mais publicações sobre física, matemática. Até à próxima.